Hoje eu vou falar como criar um sistema de produtividade, como criar um sistema de gestão de conhecimento que vá além de uma simples organização ali para até a expressão de forma mais geral e que te facilite na vida e não roube mais tempo de você, né? Uma ideia que às vezes muitos sistemas, muitas formas de fazer, muitas técnicas, elas acabam mais tirando tempo porque a gente fica direcionado para aquela organização, em vez de estar direcionado para as ações e para as coisas que podem ser criadas a partir dali. E a ideia de você criar um sistema é que você tenha um ambiente que conecte tudo isso de forma personalizada também, mas para isso é essencial que você tenha um conhecimento, né? Que você tenha formas de fazer aquilo que vão desde o conhecimento das suas experiências, como você lida com elas, mas também de experiências de terceiros que podem te ajudar nessa forma de fazer. E eu estava pensando nisso porque eu estou começando a quarta semana de faculdade, acho que é a terceira, não lembro exatamente. E eu estou tentando, até falei sobre isso em outro vídeo, que eu estou tentando encontrar uma certa consistência entre diferentes coisas que eu tenho para fazer. Porque elas são diferentes, realmente, mas há uma certa conexão entre elas, porque eu quero ter uma vida integral, né? Eu não quero ter uma vida fragmentada ali, apesar de ser importante, né? Separar o trabalho e essa dimensão mais pessoal, mais de forma mais ampla, dá um certo valor quase que não igual necessariamente, mas balanceado entre essa vida pessoal, às vezes as vidas das coisas que eu quero fazer, enfim, das coisas que eu preciso fazer, né? Que essa mais dimensão da faculdade, do estudo de forma geral. E aí esse sistema mais amplo ajuda a fundamentar isso e criar uma conexão que deixa as coisas mais fáceis, melhores e mais eficientes. E aí uma grande questão é que muito se fala da produtividade em termos de você fazer menos coisas em mais coisas em menos tempo. Mas a produtividade também está em você fazer coisas com mais qualidade. E talvez não seja necessariamente a produtividade em si, mas a qualidade é muito importante, sabe? Quantas vezes você já foi num lugar que você queria comprar uma coisa no shopping, comprar uma roupa legal e você não foi bem atendido, assim, sabe? Às vezes a pessoa estava atendendo várias pessoas, mas não teve uma qualidade ali para o seu atendimento. É um exemplo muito simples aqui, que nem é culpa da pessoa, a questão não é sobre isso, mas é quanto a qualidade é importante em diversos âmbitos, né, da vida. Então, pô, velho, às vezes tem livros que são tão bons como esse aqui, que, tipo, só aí embaixo, tá ligado? Não necessariamente isso, né, que você só vai e aquilo, mas tem coisas que tem bastante, tanto impacto, que não precisam de tantas coisas, de muitos textos, de muitas coisas para fazer, mas coisas com qualidade e que você seja essa pessoa que, né, que também consiga entregar qualidade, claro que acompanhado também de uma certa eficácia, mas mais para uma demanda do tempo e das formas de produção que a gente está, porque assim, esse desconhecimento também, ele tá ligado a esse roubo de tempo, né? Uma das as questões assim é que, por exemplo, nos primeiros semestres, né, da faculdade, tipo, entrei muito cru, não sabia muita coisa com relação à faculdade. Até tinha algumas coisas sobre a psicologia, enfim, que eu conversava com pessoas que já estavam nessa área e tudo mais. Mas a verdade é que, tipo, comparado o meu eu do primeiro semestre, eu desse semestre, para fazer uma apresentação, para fazer algo, é muito diferente por conta dessa qualidade assim de ideias de forma geral. E um exemplo disso é, por exemplo, uma apresentação. Então, no primeiro semestre, quando eu ia fazer uma apresentação de um texto, nossa, eu tinha que ler, eu tinha que me dedicar ali, tipo, tinha uma certa pressão ali, apesar de ter uma certa facilidade, assim, para explicar coisas de forma geral, porque tá atrelado também a forma de estudar que eu tenho, né? Mas, enfim, era uma tensão muito maior, sabe? Que não é só questão do tempo, mas o quanto aquilo tá te impactando. E muitas vezes o impacto também tem essa dimensão de você dedicar mais tempo ali, né? Tem meio que
essa forma também de procrastinação, né? Que você fica ali viajando naquela tarefa, naquele texto, naquela apresentação e nunca vai para o mundo, digamos assim, né? Então, apesar de ter esse foco na qualidade, nos fundamentos, isso também tem impacto na nossa forma de fazer e na nossa eficácia, digamos assim. Então, por isso que é um sistema de produtividade. Se eu faço esse sistema de gestão de conhecimento, talvez você nem estivesse aqui nesse momento de vídeo. Espero que você esteja acompanhando agora, porque eu vou falar sobre os 3 fundamentos principais para criar esse sistema de produtividade mais geral, bem voltada para essa relação entre o conhecimento e a expressão, né? Que aí só pode ser uma expressão criativa, uma expressão mais produtiva, mas quais são as 3 bases assim, que eu utilizo para fazer esse sistema de produtividade que está muito menos atrelado a técnicas de rotina, de grandes hábitos, de grandes coisas. Isso também agrega. Inclusive, hoje o livro que eu estou lendo é sobre isso, né? Sobre foco, que é a única coisa. Mas, enfim, esse sistema de produtividade voltado para essas dimensões que passam, sim, pelo conhecimento, mas também pela prática, eu gosto de colocar a prática como aquilo que impacta no mundo de forma indireta, ou então que me impacta, né? Então, por exemplo, um vídeo desse, ele tem um caráter de experiência, de relato, mas também tem um caráter de educação, né? Senão não estaria trazendo referências aqui nem falando sobre estudos. Então, eu vejo que isso é uma prática, porque isso chega em você e há um certo impacto, que eu espero que seja produtivo, que seja bom, que seja interessante. Inclusive, comenta aqui o que você está achando dos vídeos, se você já está assistindo, ou então se até agora nesse raciocínio você está concordando, entendendo como esse sistema é mais amplo. A gente vai passar agora para, de fato, essas 3 ideias que apoiam esse sistema de produtividade. Eu acho que esse é um vídeo um pouco mais longo, porque, de fato, assim, são ideias de 3 linhas de pensamento, né? Então não é uma coisa simples, mas às vezes as coisas que não são simples, elas também valem a pena, e eu espero muito que o seu tempo aqui esteja sendo valorizado. Então vamos lá, partindo para o primeiro princípio, assim, o primeiro fundamento, que é a utilidade, que está muito influenciada pelo livro Criando um Segundo Cérebro, que não é construindo um segundo cérebro, como eu falo muitas vezes, que é pensar nessa dimensão da utilidade da informação, né? Tanto na forma de organização, então a estrutura do segundo cérebro é pautada na sequência de utilidades. Eu estou vendo o roteiro aqui só para não divagar muito sobre isso, mas lembrar a partir de algo que seja mais concreto ali. E aí ele vai entrando nessa ideia de ter um certo pensamento estendido, né? Porque essa metáfora, né, segundo o cérebro, é que você tenha um suporte externo que te apoie dentro desse fazer, né? Então, por exemplo, eu dou muito exemplo com a apresentação porque é coisa que eu estou fazendo muito, assim. Mas vamos colocar um exemplo de um projeto arquitetônico, sabe? Talvez um arquiteto ele possa ter uma série de elementos ali, de móveis, ou então de plantas ali que tem de referência, que estão externos ali. Não precisa ficar gravando isso na memória. Ele pode simplesmente abrir uma pasta que tem essas referências e ele tem esse pensamento estendido, porque a partir dali ele consegue criar outras coisas. Então, a metáfora do segundo cérebro ele segue muito por esse princípio da utilidade. Ele traz outros elementos que não são tão pragmáticos assim. Por exemplo, os recursos eles são pensados mais a longo prazo, mais em formas de conhecimento, coisas que podem ser úteis no futuro. Mas a questão é que só com o segundo cérebro você já consegue ter uma organização mais básica ali dessas informações, a ponto de você ter experiências e conseguir organizar os projetos. Porque essa experiência também vai estar relacionada a uma certa necessidade de aprofundamento, que aumenta para mim. Assim, eu estou contando isso, mas também é um pouco da minha história com esses livros e com essa prática. Porque a partir dessa leitura eu percebi que algumas questões eu precisava realmente ler um pouco mais, dar
uma aprofundada mais. E aí entra o segundo princípio, assim, que é da massa crítica, que vem através do livro Como Tomar Notas Inteligentes. Eu acho que assim o título em português é o mesmo para o inglês, que fala sobre o método Zettelkasten, mas também fala de aprendizado de forma geral, né? Como os princípios de aprendizado estão relacionados ao Zettelkasten. Uma perspectiva bem cognitivista, assim. Enfim, é o jornalista também que escreve, né? Não é a própria pessoa que é do método Zettelkasten, né? O Niklas Luhmann. Mas enfim, com essa experiência, uma certa necessidade de você comparar e de fato enxergar falhas ali, né? Dentro daquele aprendizado mais primário e mais utilitário, assim, vão ter falhas que talvez você não consiga prever apenas com essa experiência, e por isso que o apoio, né, de outros conhecimentos, dessa criticidade que é não só uma criticidade que tipo para na crítica, né, que para ali, isso aqui não tá bom por isso, por isso, por isso, mas a partir dessas falhas, quais são os complementos a isso, né? Essa criticidade que também leva a uma certa criatividade, mesmo que não seja no momento primeiro. E dentro desse tópico, uma questão importante é essa comparação, né? Então, não tem como você, por exemplo, fazer uma diferença entre o azul e o vermelho sem ter essa comparação com outras cores, sabe? Talvez não seja assim, não tenha sido um bom exemplo, mas eu vou colocar assim, não sei se foi um exemplo bem ruim, mas tá. Eu lembrei de um exemplo, não lembro exatamente do livro, mas eu já vi uma informação que pessoas que estão no Ártico, né, mas no topo assim do mundo, que vivem nos países, não nos países gelados, né, de fato nos iglus e tudo mais, não sei necessariamente se é assim que se fala, mas elas conseguem ter uma comparação entre vários tons de branco. E é um pouco isso, assim, né? Conforme você vai tendo muita experiência ali com aquele tempo, ou com aquele tema, com aquela prática, você vai meio que conseguindo fazer essas gradações de branco, que, por exemplo, para mim é uma coisa completamente impossível, assim, sabe? Pensar em formas do branco. Claro que eu consigo ver algumas diferenças, né? Quando eu trabalhava mais com design, isso era até mais nítido assim, mas não de forma tão especializada. Mas essa discriminação no sentido de diferenciar, que é um termo mais técnico e que às vezes pode levar para um outro sentido, é que é possível através dessa aprofundamento ali, que vem muito dessa criticidade, que também está relacionado à conexão entre diversos aprendizados, né? Então, dentro desse tópico, esse segundo subtópico aqui da conexão, eu vejo muito hoje até nas matérias que eu estou vendo, assim, né? E nessa coisa que eu estou falando, assim, de tentar ver com consistência entre as coisas. E na verdade não é que as coisas vão ser as mesmas, sabe? Não é que tudo está completamente conectado, mas tem partes que se conectam. Então, eu tenho matérias de testes, de psicometria e de pesquisa. E uma das conexões que eu enxergo hoje entre essas dimensões é que é uma forma de enxergar a psicologia de forma quantitativa, né? Quantificar os fenômenos da psicologia. Então, a minha leitura de um texto, de uma matéria, ela meio que serve para 3 matérias, porque é uma perspectiva, é uma conexão entre isso de forma comparada. Então, a minha leitura vai ser muito mais proveitosa nesse sentido e muito mais crítica também no sentido de conseguir, como eu falei, ter a dimensão total daquele objeto, mas também conseguir propor perguntas ou então reflexões a partir daquilo e ações mais concretas realmente, né? Quando eu for construir um instrumento provisório lá de uma das práticas, isso vai com certeza ajudar essa leitura que eu posso trazer de diferentes âmbitos para fazer comparações e tomar melhores decisões a partir disso. E é isso, a partir dessa diferenciação e experiência é possível chegar a mais uma profundidade, assim, né? Então, dentro do segundo cérebro, eu vejo que há uma certa utilidade, assim, das coisas,
mas a partir do momento que você vai tendo mais experiência, mais contato ali com um tema, com um problema específico, isso gera uma profundidade aqui, né? Assim como, por exemplo, nesse vídeo, que eu vou fazer um vídeo aqui que provavelmente vai passar uns 20 minutos, e espero que você esteja me acompanhando, presta atenção. Só é possível por conta desse repertório, até porque eu não tô falando exatamente coisas que eu tô tirando da minha cabeça só, sabe? Eu tô fazendo uma série de conexões aqui, e que talvez não sejam as melhores possíveis, mas são as possíveis para o momento, e espero de novo que você esteja curtindo aí também, porque é isso, também estou fazendo isso para um público, né? Se eu tivesse... Eu acho engraçado às vezes, né? Tipo, tem... Enfim, não faz... Mas, tipo, tem pessoas que falam, eu tô fazendo isso aqui, mas é por uma coisa pessoal e, tipo, tá publicando as coisas, então meio que não é pessoal só, sabe? Não é só pessoal, isso eu quero dizer. É isso, esses vídeos não são só pessoais, porque eu não estaria falando exatamente assim, com essa estrutura e tudo mais. Mas acaba que se aproxima também bastante. Mas enfim, abri um pequeno paralelo aqui, mas voltando. E com essas experiências mais utilitárias, emerge essa questão da profundidade. E aí entra o terceiro princípio fundamental do meu sistema de conhecimento, de aprendizado. Que é isso, desde o começo eu já estou partindo de uma lógica de assim, tenho conhecimento, né, que eu vou ter formas diferentes de fazer coisas, leitura sobre fenômenos. Porque isso, às vezes a leitura sobre fenômenos, para quem é de outras áreas, não fica uma coisa tipo, isso é útil em quê, sabe? Tipo, entender o fenômeno é útil para quê? É porque as coisas estão talvez um pouco mais dadas, mais consolidadas, mas às vezes na própria psicologia o entender do fenômeno, na verdade para qualquer área, se você não entende muito bem o que você está fazendo, o fenômeno, aquilo que você está tendo ali contato, preste atenção, ainda mais se você está fazendo uma graduação, porque, sério, não é simplesmente a coisa de você sair reproduzindo um monte de técnica, não é isso. Aliás, isso é uma forma de fazer, mas talvez não seja a melhor possível. Mas enfim, quero dizer que essa coisa na psicologia é um pouco mais evidente, né? De você pensar sobre o fenômeno ali e tudo mais, e criticar essas coisas assim. Mas eu acho, na minha perspectiva, que isso é importante para todas as áreas. Se você quer fazer uma coisa que faça sentido não só para você, mas para os outros também. Enfim, talvez um certo puxão de orelha ali, mas... Enfim, também nem me sinto tanto habilitado sem fazer isso, sem te conhecer diretamente. Mas fica ligado nessa questão da profundidade, porque além dessa questão de... É isso, o que eu tava comentando é que... Enfim, me perdi um pouco aqui. É que... Desde o começo eu tô pensando numa lógica que seja de conhecimento, de fato, de estudo, de leitura, de vídeo, de estudo realmente, mas também que seja uma lógica prática, né? De, como eu disse assim, impacto sobre o mundo, né? De externalizar coisas. Então, desde o segundo século, não é uma simples forma de você organizar o conhecimento, né? Mas de você articular ele de forma geral. E aí estou colocando diferentes níveis de articulação. Então, um nível mais utilitário, um nível um pouco mais profundo, que também leva a utilidades um pouco mais amplas. E aí chega meio que um certo... Para mim, né, eu coloco uma certa etapa, é que chega na questão da tecnologia do ensino, do Skinner. E aí, não vou falar sobre o livro Tecnologia do Ensino em si, mas um dos principais fundamentos de um ensino voltado para a análise do comportamento, uma das grandes contribuições também, é que o ensino precisa ser programado. E tem uma certa série de pré-requisitos ali, né? Eu vou explicar um pouco melhor essa ideia aqui de ser um ensino programado. Eu não acho necessariamente que o aprendizado é tão programado em si. Até o Skinner fala um pouco isso, um pouco mais pro final do livro, eu tô lembrando um pouco disso. Mas a questão é que o ensino ele precisa ser uma certa progressão, porque a ideia é que isso facilita e deixa mais eficiente. Então, por exemplo, na escola, na educação, pensar nesse contexto realmente educacional para depois trazer para essa prática
conectada do sistema de produtividade. É que, por exemplo, você não vai ensinar uma criança a fazer multiplicação antes de fazer uma soma, porque isso é um pré-requisito dessa operação. E aí também é difícil você ensinar princípios da eletrônica, por exemplo, da tensão, corrente e resistência, que é uma série de relações ali que envolvem multiplicação, sem que a pessoa saiba o que é multiplicação. Então, nesse exemplo, né? Quanto mais tensão você tiver, quanto mais... Tensão é essa coisa aqui, né? Da tomada. Não é bem isso, é a diferença de... não quero explicar eletrônica pra vocês. Mas enfim, quanto mais tensão você tiver, mais corrente você vai ter. Porque isso é uma simples relação de multiplicação. Mas é isso. Mais significa tanto uma relação de adição, mas uma relação progressiva de adição e multiplicada é a multiplicação. Então, meio que para entender, facilitar essa questão de quanto mais tensão você tiver, quanto mais energia você tiver, mais choque você vai tomar. Simplificando. É possível que esse entendimento seja facilitado pelos pré-requisitos. Calma que vai fazer um sentido. Então, a segunda ideia é que essa ordem de pré-requisitos seja bem feita. Só que é isso. É difícil fazer essa coisa. Não é tão simples você programar qual que é a progressão ideal de aprendizado, sabe? Exige um certo conhecimento não só do tema específico, mas, por exemplo, princípios da própria análise do comportamento dentro dessa perspectiva do Skinner, né? Que vai falar isso, que para fazer essas programações de ensino é que ele está pensando uma coisa bem específica de máquinas realmente de aprendizado. Mas isso serve para pensar coisas mais amplas na educação. É necessário que tenha esse entendimento de como o aprendizado é. E isso, para mim, é uma das grandes falhas que a gente tem de forma geral na educação. E para mim, na minha educação, desde mais cedo, assim, no fundamental, já percebi, assim, que, tipo, consigo entender as coisas, mas, sei lá, tá faltando uma coisa aqui, uma coisa mais interessante, que é de não saber sobre aprendizado, né? Então, acho que uma das grandes dificuldades que permitem até a própria existência desse canal aqui, né? Eu tô falando sobre gestão de conhecimento, de aprendizado, é que de forma geral a gente não aprende isso. Então, abre espaço para que agentes externos à educação falem sobre esse tema. Talvez não exatamente para a existência do canal, acho que eu exagerei um pouco, porque eu acho que eu quero que meu canal seja mais amplo do que um tema, que vocês também me acompanhem pelas ideias diversas que podem ter, né? Porque eu posso ter outras conexões para que vocês não me abandonem daqui a um tempo. Mas o que eu quero trazer, assim, dentro desse sistema, é que para construir essa ordem, é preciso essa experiência que, como eu disse, não é uma coisa tão simples, e esse próprio entendimento do aprendizado, então do fenômeno, vai ajudar a ornamentar isso. E aí que entra o terceiro princípio, que é o princípio da ordem, né? Que você tem uma progressão dentro desse sistema, dentro desse meu sistema, né, especificamente, que vai juntar um pouco disso e vai processualizar isso até de fato virar um sistema, né? Porque um sistema ele pode ser compreendido como algo que tem uma série de demandas ali que passam por uma série de etapas, que aí pode ir, se sim, vai para um lado, se não, vai para um outro, até chegar num produto final de forma mais ampla. Às vezes isso é uma compreensão de processo, né? De forma mais ampla, e parece uma coisa bem industrial. Enfim, às vezes a foda da produtividade aqui, isso vai muito com uma questão de trabalho, uma questão produtiva, e é isso. Essas relações de conhecimento não necessariamente tem esse ordenamento, é uma coisa muito importante, mas a ordem pode ser bem importante para um sistema. Então, a ideia de como criar o sistema a partir desses princípios é que tenha essa utilidade das coisas. Então, pensar nessa utilidade do sistema como esse fundamento mesmo, né? Qual que é
o princípio último, assim, né? O que você quer com objetivo com relação àquele sistema, porque a partir daí você vai fazer uma série de coisas, uma série de tanto de aprendizados, tanto de experiência mesmo, até o ponto de identificar que precisa de uma certa profundidade, uma visão mais ampla sobre aquele problema, sobre aquele fenômeno, que entra a questão dos autocast, né, de uma forma mais comparativa mesmo do conhecimento e até dessas próprias experiências ali, a ponto de aprofundar e depois tentar colocar isso em uma ordem que seja mais satisfatória dentro desse sistema de produtividade. Então, esses fundamentos, eles conseguem, a partir disso você consegue ter ideias, né, de como construir esse sistema. É um vídeo bem voltado assim para esses fundamentos, mas entendendo que primeiro você vive coisas, tem um entendimento ali necessário e útil, você começa a ter mais profundidade, começa a comparar diversos temas ali, até chegar ao ponto de você conseguir sistematizar um pouco melhor isso, tendo assim melhoras progressivas, né? Então, aí só para fechar esse vídeo com um exemplo mais prático assim disso, eu vou dar um exemplo de processo comercial, porque é uma coisa que eu tenho um repertório suficiente por conta da empresa Júnior principalmente. E aí vou utilizar bastante da minha experiência também, assim, do meu percurso, né, melhor. Que, assim, quando eu cheguei, no começo eu precisava falar com pessoas, né? Estar em contato ali dentro do processo comercial, falar com diversas pessoas. Então, eu tinha uma visão das técnicas específicas ali, né? Então, por exemplo, o Spin Selling é uma técnica muito utilizada para venda ali. Tanto para entender qual que é o momento daquela pessoa dentro de uma entrevista, né, semi-estruturada ali, que a gente consegue depois de uma série de contatos ali. Então eu estava bem ali naquela experiência, aquele aprendizado e experiência. Aí fala com um, erro daqui, acerto dali e tudo mais. E aí, conforme isso, eu fui, tendo umas dúvidas aqui. Mas como é que necessariamente nosso serviço pode ajudar mais, né? Então, conversava com uma pessoa ali de outro setor, de projeto e tudo mais, para entender melhor ainda sobre o produto, lia coisas mais sobre aquele tema, sobre aquela questão, né? Então, essa forma ali da profundidade. E aí, a partir disso, fui também tendo uma visão mais ampla, né? Aí chega a demanda de assim, quero ser diretor do comercial. Então, tenho que ver uma coisa mais ampla, né? Então, o que as outras pessoas fazem que não está necessariamente na minha função ali? Como eu já disse em outros vídeos, essa função é bem espalhada dentro da empresa júnior, mas que precisava ter essa visão mais ampla. Até o ponto de... é porque eu dei esse livro para o meu sucessor, que, enfim, é um livro sobre vendas que fala sobre receita previsível. Até o ponto de conseguir... Beleza, passei por essa experiência e é uma coisa simples ali, né? É uns 6 meses ali nessa experiência, aí até a forma de liderança também. Nossa, no começo muitas dificuldades para liderar o time, para organizar as coisas ali, mas a partir disso consegui colocar um pouco mais de ordem, não só para os outros, mas para mim mesmo, né? Como é que eu poderia passar tarefas, como é que eu poderia ensinar alguma coisa, tirar alguma dúvida de uma forma um pouco mais organizada. O que a pessoa que estava entrando ali precisava para fazer, né? Como é que fazia esse sistema um pouco mais amplo, com diversas pessoas, com diversas características, rodar, digamos assim, através de uma certa progressão, de uma certa programação que está muito relacionado ao terceiro princípio aqui do tecnologia do ensino. Então, essa é uma forma, é um exemplo, né, de como a constituição de um sistema de produtividade importante pode ser possível, né? E é isso, é uma das formas de construir esse sistema e que seja de fato uma coisa útil para você, né? Acho que dentro desses sistemas, acho que pensando em produtividade, gestão de conhecimento, principalmente a questão de ser útil, de fato te ajudar, te dar um suporte
nisso para coisas que fazem sentido, que às vezes é difícil também ter isso, né, no trabalho atualmente, vão fundamentar a ter essa estruturação de um processo que te facilita através desses 3 princípios, né, de utilidade, uma profundidade a partir disso e de uma ordem até você construir o seu próprio sistema, a sua própria forma de fazer. E, velho, esse vídeo foi bem longo, mas eu acho que trouxe bastante informação relevante aqui sobre essa visão um pouco mais ampla, assim, de fato construir um sistema de produtividade. Muito mais do que te ensinar a ferramentazinha e técnicazinha e coisinha separada ali, ter essa visão mais ampla. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E eu não vou nem pedir para você assistir um outro vídeo, mas que já teve um tempo, né, considerável. Mas me fala aqui o que você achou, o que você ficou de dúvida com relação a isso. Se você quer ver um pouco mais dessa parte mais prática, porque aí de fato eu posso trazer mais vídeos contextualizados também nesse sentido. E é isso. Enfim, estou esperando seu comentário e vou responder todo mundo. Ainda mais agora que meu canal tá pequeno e vai continuar pequeno por um tempo. Então comenta aí, eu quero saber. Agora eu vou beber uma aguinha aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo.